Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Meu nome é Fernando Barbosa e vai começar uma série de aulas sobre geometria. A primeira aula, a aula de hoje, é retas paralelas cortadas por uma transversal. Roda a vinheta. Bom galera, hoje falaremos sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu preparei aqui um resumão sobre retas paralelas cortada por uma transversal. Vamos lá então? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho duas retas paralelas, a reta R e a reta S. São duas retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca se encontram. E uma transversal é a transversal T. Então ela determina 8 ângulos. E tem vários pares de ângulos que vocês ouvem falar e de repente não entendeu o que são ângulos correspondentes, ângulos colaterais e ângulos alternos. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender, ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que estão na mesma posição, porém em eixos diferentes. Olha aqui, ó. Esse ângulo A aqui, ó, ele está na mesma posição que o ângulo E. Então eles são correspondentes. O ângulo A e o ângulo E. Está aqui, ó. Ângulos correspondentes. Ângulo A e o ângulo E. Outro par de ângulo. Ângulo B e ângulo F. O que diz aqui, ó? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes. Congruente significa com a mesma medida. Então, se eu tenho esse ângulo aqui valendo 60 graus, o seu correspondente também vale 60 graus. Isso aqui é um dos mais importantes aqui dessa figura, tá bom? É preciso que você entenda isso. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Tá ok? Então vamos voltar aqui para a gente ver o que são ângulos alternos. Ângulos alternos tem o ângulos alternos interno e externo. Essa parte aqui, ó, é a parte externa. Essa parte aqui de baixo também é a parte externa. E essa parte do meio é a parte interna. Alternar significa de um lado e do outro em relação à transversal. Então, falando da parte externa, eu tenho um ângulo A, que é esse aqui, e o outro ângulo G, também da parte externa, só que em lados opostos. Então eles são alternos e externos. Ok? Esse ângulo C aqui, ó, ângulo C e o ângulo E, eles são os alternos, o quê? Internos. Tá bom? Aí vem falando aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos congruentes. Esse ângulo aqui é alterno externo com esse, então eles têm a mesma medida. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Agora são os ângulos colaterais, ó. Colaterais. Colaterais significa do mesmo lado. Então, se eu pegar o A, que é da parte externa, e pegar o H, que também é da parte externa, e ambos estão do mesmo lado, eles são colaterais externos. Está aqui, ó, A e H. São colaterais externos. Quer ver o outro? O B e o G também são colaterais externos. O C e o F
são colaterais o quê? Interno. E o que a gente tem de definição? Que os colaterais internos, perdão, são suplementares. O que significa isso? Ângulos suplementares são ângulos que possuem, cuja soma dá 180. Então, se eu pegar esse ângulo F e esse ângulo C, a soma dos dois tem que dar 180. Mas não fiquem preocupados em gravar todas as definições. A gente precisa entender isso na prática. A coisa mais importante que eu quero que vocês entendam aqui para começar é ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que possuem a mesma medida, certo? Então vamos lá. Vamos descer um pouco para a gente começar a trabalhar isso. Tá aqui, ó. Calcule. Saiu aqui um Dzinho errado. Aqui é calcule. É um C. Calcule o valor de X, sabendo que R é paralela a S. Então, eu preciso garantir que essas duas retas, R e S, são paralelas. Tá? Eu tenho que calcular X e Y. Vamos se concentrar no início para calcular X, mas essa ordem não importa. Mas eu só consigo calcular Y se eu descobrir quem é X. É muito mais fácil. Então, ó, acabamos de falar que esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse, são ângulos o quê? Vê se vocês conseguem me responder. São ângulos correspondentes. Se eles são correspondentes, eles possuem a mesma medida. Pronto. Se eles possuem a mesma medida, se esse ângulo mede 60 graus, esse ângulo também mede 60 graus. Então, x vale 60 graus. Pronto, já descobri o valor de x. Agora eu preciso descobrir quem? O y. Reparem que o x e o y estão em lados opostos e estão separados por quem? Por um vértice. E ângulos opostos pelo vértice, vocês vão ouvir falar, ó, opostos pelo vértice, OPV. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se esse ângulo, vamos voltar para cá, se esse ângulo aqui mede 60 graus, o seu oposto também mede 60 graus. Então, o y também vale 60. Tá bom? Só para abrir um parêntese, nesse tipo de figura, se a gente descobrir um ângulo, se a gente souber a medida de um ângulo, a gente descobre todos os outros. Se eu quisesse aqui, por exemplo, não é o caso, descobrir esse ângulo aqui do lado, se aqui é 60, vamos lembrar aqui, ó, que ângulo é esse aqui? Esse aqui é chamado de um ângulo raso. Esse ângulo mede quanto? 180 graus. Esses dois ângulos aqui, ó, vale 180. Então, se essa parte aqui vale 60, quanto falta aqui para completar 180? 120 graus. Tá bom? Foi só um parênteses que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, ó. Eu preciso calcular o x. Mais uma vez, ó. Reparem que eu tenho esse ângulo que vale 70 graus e tenho esse aqui que eu não sei quanto vale, que é o meu x. Mas reparem só, essa abertura aqui é a mesma dessa. Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, x vale quanto? X vale 70 graus. Pronto. Descobri o x. Como é que eu descubro o y? Mais uma vez, ó, lembrando, vou botar aqui em cima, lembrando que esse ângulo aqui é um ângulo raso
que mede 180 graus. Então, aqui eu tenho dois ângulos que somados dá quanto? Mede 180 graus. Se eu sei que uma parte desse lado aqui vale 70 graus, a outra parte vale quanto? Qual é o suplemento de 70? Quanto falta 70 para chegar a 180? Quanto é? 110 graus. Então aqui o Y vale 110 graus. Correto? É importante que vocês não esqueçam de dar um like no nosso vídeo, assinar o nosso canal e compartilhar, na medida do possível, as nossas aulas, porque o nosso objetivo aqui é democratizar da maneira mais simples possível o ensino da matemática para todo mundo. Tá bom? Conto com vocês. Vamos passar para o outro? Mais um exemplo? Vamos baixar aqui a tela. Novamente, eu tenho duas retas paralelas cortada por uma transversal. Lá no início eu falei que R e S são paralelos. Como é que eu sei isso? Eu falei assim, ó, R é paralelo a S. Essa é a simbologia de duas retas paralelas. Tá bom? Então vamos ver. Eu preciso calcular o valor do X. Vocês concordam que esse ângulo aqui, que mede 55, ele é correspondente com esse? Vê se ele não está na mesma posição, com a mesma abertura, porém em eixos diferentes. Então, se eles são correspondentes, eu posso garantir para vocês que esse ângulo aqui mede quanto? 55 graus. Tá ok? Pronto. Se eles são correspondentes, aqui mede 55, agora eu percebo com mais clareza que esses dois ângulos aqui, ó, o X e esse 55, eles são o quê? Acabei de falar, OPV, são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, o X vale quanto? O X vale 55 graus. Tá bom? Pronto. Mais uma vez, lembrando que esse ângulo aqui vale quanto? O ângulo de meia volta vale 180. Reparem que aqui, ó, eu tenho meia volta. Não é isso? Se eu tenho meia volta, a soma desses dois ângulos, 55 mais Y, tem que dar quanto? 180 graus. Correto? Eles são suplementares. Então, o Y é quanto falta a 55 para dar 180, que vai dar 125 graus. 55 com 25, 5 e 5, 10, vai 1. 6 e 2, 8, 180. Tá bom? X 55, Y 125. Tá bom? Então vamos lá. Vamos descer aqui para mais um exemplo. Mais um exemplo aí, ó. Eu tenho X e tenho Y. Quanto vale X? É importante, na medida que eu vou explicando a matéria, se você achar que consegue fazer uma questão, pausa o vídeo antes que eu dê a resposta, antes que eu comece a resolver, pausa o vídeo e tenta resolver no rascunho. E depois solta o vídeo para ver se o meu raciocínio foi igual ao de vocês. É importante que vocês tentem fazer. Matemática a gente não vai aprender se a gente não tentar fazer. É por isso que na descrição desse vídeo eu vou botar uma lista de exercício sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, para que você possa treinar bastante, para que você possa testar o que você aprendeu e, na medida do possível,
apareceu alguma dúvida, apareceu uma questão que você não conseguiu, ou você depois foi buscar na internet, apareceu uma lista de exercícios, uma questão dessa, ou uma questão de concurso, que você não conseguiu, manda pra gente, que a gente vai, sempre que for possível, sanar a sua dúvida. Tá bom? Então vamos lá. Ó, eu percebi aqui de cara que esse ângulo aqui, ó, que mede 130, ele é oposto a esse. Então eles são o quê? Ó, deixa eu tirar aqui. Eles são o quê? OPV, opostos pelo vértice. Então, se o professor na sala de aula falar, alguém sabe o que são ângulos OPV? São ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Tá bom? Então, se eles são opostos pelo vértice, eu já posso falar que o x vale quanto? O x vale 130 graus. Tá bom? Continuando. Esse 130 também é correspondente com esse aqui de cima. Correto? Ele também é, não. Ele só é correspondente com esse aqui de cima. Então, esse ângulo aqui mede quanto? 130 graus. E a soma desses dois vai ter que dar quanto? 180. Lembra que eu falei? Que o ângulo raso, a medida do ângulo raso é 180 graus. Então, se esse pedaço aqui mede 130, quanto falta 130 para chegar 180? 50 graus. Então, x vale 130 e y vale 50 graus. Tá bom? Vamos mais um? Vamos mais um. Pronto, ó. Esse 3x aqui, ó, reparem que na medida que eu vou passando os exercícios, a dificuldade vai aumentando, e isso é natural. Eu começo com um exercício simples, para você entender a matéria, para você pegar confiança, pegar gosto pela matéria, e devagarinho eu vou aumentando a dificuldade. Isso é normal, é natural. Mas a gente não pode olhar uma questão diferente e falar, não vou conseguir fazer. Tenta fazer, tenta lembrar do que eu falei. Eu consigo aqui, é importante quando tiver x em cima, no eixo de cima, e x no eixo de baixo, para que eu leve um para próximo do outro, que eu visualizo a situação que está acontecendo. Então, ó, eu tenho x aqui em cima e tenho x aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui e vou subir para o seu correspondente. Ó, esse x aqui, esse 3x é correspondente com esse. Então, eu posso falar que aqui vale 3x. Tudo bem até aí? Vamos lembrar aqui, ó, já falei isso várias vezes. Aí tem gente que pode falar, pô, mas cansativo, toda hora ele repete. Eu repito para que você grave. Esse ângulo é um ângulo raso que mede 180. Reparem que aqui, ó, se eu somar esses dois, vai dar quanto? 180 graus, correto? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o 3x, vou somar com quem? Com o ângulo que está do lado, né? X mais 80, x mais 80, isso tudo vai ter que dar quanto? 180. Reparem que como eu estou trabalhando com ângulo numa equação, eu não vou botar bolinha do grau, não, para acelerar nosso trabalho. Mas ao final, quando eu chegar na resposta, se eu chegar a x igual a 10, 10 o quê? 10 centímetros? Não, eu estou trabalhando com grau, 10 graus. Correto? Então vamos lá. Cheguei numa equação, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse x aqui, ó. 3x mais um x dá quanto? 4x. 4x igual a 180. Reparem que esse mais 80 aqui, ó, se a gente mudar ele de membro, trocar ele de membro, ele vai para o outro lado com a operação invertida, não é isso? Aqui ele está somando, se ele passar para lá, ele vai diminuir.
É como se eu pegasse o 80 e subtraísse de cada lado. Num lado vai ficar 80 menos 80, ele some, dá zero, e no outro lado fica 180 menos 80. Na realidade é isso que a gente faz. Certo? Então, continuando aqui, vai ficar 4x igual a 100, né? 180 menos 80, 100. Reparem que 4x, toda vez que eu tenho um número e uma letra juntos, sem sinal nenhum entre eles, ali tem uma multiplicação. Se o 4 está ali me atrapalhando, porque eu só quero o valor do x, ele está multiplicando, se eu mudar de lado, a operação inversa da multiplicação é o quê? A divisão, justamente. 100 dividido por 4. O 4 que estava aqui multiplicando, ele passou para lá dividindo. 100 dividido por 4 dá 25. Aí agora eu botei a bolinha do grau. 25. Perceberam? Antes era um cálculo quase que evidente. Aqui era 70, o outro é correspondente a 70. Aqui não, aqui a gente já teve que trabalhar um pouco mais. Tá bom? Terminei o trabalho? Não. O problema lá em cima falava calcule x e y. Já calculei o x. Falta calcular quem? O y. Vamos ver aqui, ó. Esse ângulo aqui, quanto mede esse ângulo? 3x. Ué, mas o x não vale 25? Se 1x vale 25, 3x valem 75. Então eu posso falar que esses 3x aqui vale quanto? 75 graus. Ora, se eu tenho 3x e y em lados opostos, eu posso falar que eles são o quê? OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se aquele lado de lá tem 75, esse lado aqui também tem 75 graus. Então o x é 25 e o y 75. Tudo bem?